A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, que tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse vídeo mesmo, que tem por objetivo trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre de 2024, e nós estamos usando a revista da editora Betel. E nesse trimestre nós estamos falando sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. Hoje é a pré-aula da lição de número 3. Então, se você está vindo hoje aí pela primeira vez no canal, você quiser baixar pela internet a sua revista da editora Betel para participar conosco deste estudo, fazer suas anotações, você pode consegui-la lá no site da editora Betel para que você possa ter a revista em mãos e acompanhar a aula conosco. Hoje nós vamos tratar sobre a relevância da igreja no cumprimento de sua missão. E aqui também, de uma forma inicial, também gostaria de agradecer à empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, porque ela que cede esse espaço aqui para a nossa gravação, para que possa estar fazendo esse vídeo. Então, gostaria de agradecer. E se você quiser conhecer mais sobre essa empresa, procure nas redes sociais COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar. Então, agora nós vamos entrar na lição, a relevância da igreja no cumprimento da sua missão. Primeira coisa que a gente precisa entender, qual é a missão, né? O que a gente tem para fazer? Qual foi a grande comissão? O que Deus deixou para nós? E é justamente isso que vem no texto áureo, quando vai dizer: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão, é o ide do Senhor. Então é isso que a gente vai falar, a importância que a igreja tem para que essa missão seja cumprida. E quando a gente fala da igreja, a gente fala da igreja no seu âmbito coletivo, como instituição, como organização, como reunião dos crentes, e nós falamos de igreja no seu âmbito individual, a responsabilidade de cada um, servo de Cristo, cada um que confessa Jesus como único e suficiente Salvador, ele tem a responsabilidade como membro de Cristo de anunciar as boas novas de salvação, de pregar o ID do Senhor, pregar a mensagem do Evangelho. Então isso também faz parte da igreja, você enquanto indivíduo e você enquanto coletivo. E é justamente isso que vem falando na nossa verdade aplicada, onde ela vai dizer que cada membro do corpo de Cristo tem que estar comprometido para fazer discípulos e comprometido com a edificação de uns aos outros, para que o corpo de Deus cresça e a glória seja para o Senhor. Então veja aí a responsabilidade, fazer discípulos e edificar uns aos outros, fortalecer, aperfeiçoar, ajudar, cuidar. Então essa é a nossa responsabilidade, formar discípulos, trazer pessoas para o reino e cuidar das pessoas que já estão fazendo parte do corpo de Cristo da melhor forma possível. Então essa é a verdade aplicada, essa é a essência da lição que nós vamos ver hoje. E temos como referência, texto de referência, né, o livro de Atos, capítulo 13, versículo de 1 ao 5. Né? Então esse é o nosso texto de referência. Então, entrando na lição propriamente dita, hoje nós vamos começar falando sobre a missão para com o mundo. Né? O capítulo 1 ele vai falar sobre a missão para com o mundo. Então a gente vem de forma bem sucinta que Cristo deixou, né, ide por todo mundo pregar o Evangelho. Então é a forma sucinta, resumida da missão que nós temos que fazer, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E aí a gente vai ver como a gente faz isso, em que momento, em que locais. Então tudo isso a gente vai falar na lição de forma mais detalhada, destaque isso para o seu aluno. E nós vamos começar justamente como? Evangelizar o mundo.
Então a gente vai ver que quando Jesus diz que a gente tem que pregar o evangelho, ser sua testemunha em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e com os fins da terra, ele está levando do local para o mais amplo, ou seja, da cidade para o estado, para o país e para o mundo, né? Então a gente, a partir da igreja local, a gente começa a pregar para as outras igrejas. E aqui tem um detalhe aqui que eu gostaria de destacar para os irmãos, nesse Samaria. Quando Jesus fala isso para os discípulos, a sua maioria, eles eram galileus, e os galileus, eles não se davam, né, com os samaritanos. Isso já é conhecido em várias passagens da Bíblia. Então, quando Jesus está mandando eles irem pregar em Samaria, além de dizer que eles tinham que pregar em locais mais distantes, ele está falando também o seguinte: pregue para aqueles de quem você não gosta. Pregue o evangelho para aqueles que não pensam como você. Pregue o evangelho para aqueles que não têm a mesma visão que vocês. Pregue o evangelho para aqueles que vocês têm picuinhas. Pregue o evangelho acima de qualquer coisa. Então, quando Jesus está mandando eles irem para Samaria, tem um duplo efeito. Não é só um local mais distante, como exemplo, mas também Jesus está mostrando a necessidade que a gente precisa pregar o evangelho a todos, independente de qualquer situação, porque muitas pessoas mesmo só quer pregar para quem faz parte da sua mesma faixa social, para quem faz parte da sua própria faixa etária, para quem faz parte do seu nível de conhecimento. Mas Jesus está falando, não, o evangelho ele precisa ser pregado a todos aqueles que chegarem a você ter oportunidade para pregar. Então, quando ele dá esses locais, a gente trata como lições geográficas, né? Ele está mostrando local, né? Cidade, estado, país, né? E vai ampliando. A gente está em casa, no bairro, nos vizinhos, no bairro, a gente vai ampliando o evangelho. Isso sim é o que ele está mostrando aqui para nós, mas só que também é importante entender com esse detalhe de Samaria aqui, a importância da gente pregar para todos, independente de qualquer tipo de coisa ou qualquer tipo de barreira social. A gente tem que pregar o evangelho, porque o evangelho é para toda a criatura. Todos precisam ouvir o evangelho de Cristo, independente de sexo, independente de raça, independente de idade, independente de onde está, todos precisam ouvir. Então, destaque isso para o seu aluno. E aí nosso comentarista ainda vai falar que a partir da igreja local, a vontade de Cristo é que ela alcance o mundo, né? Então é como a gente falou, do local vai ampliando. Você trabalha no local, vai ampliando para o outro, mas tudo isso é feito simultaneamente, porque o evangelho ele não acaba, ele não cessa. Você prega o evangelho, você anuncia o evangelho por todo o tempo, em todo o tempo, para todas as pessoas. Então você vai fazendo ao mesmo tempo que está no local, ao mesmo tempo que está no bairro, está em casa, está na igreja, está na cidade, está no país. A gente vai fazendo a pregação do evangelho de forma contínua. E ele continua aqui, o nosso comentarista, destaque para o seu aluno, quando ele diz que a missão da igreja é corporativa. Olha que coisa interessante. A missão da igreja é corporativa, ou seja, Jesus, quando deixou a ordem, ele deixou a ordem para todos os cristãos, para todo mundo que confessa Jesus como único, suficiente Salvador. Ele já recebe essa ordenância já na hora, ele já sai dali com essa grande comissão, com essa missão, pregar o evangelho, meu. Então todos que fazem parte da igreja precisam pregar, independente de cargo, independente de ministério, independente se foi falado ou não para ele dentro da igreja fazer parte do evangelismo ou não, você já tem a comissão bíblica. Jesus já te comissionou desde quando você se converteu, desde que você entregou sua vida a Jesus. Então você precisa anunciar. Isso é corporativismo. Todos fazem parte dessa cooperação para que o evangelho seja pregado aos quatro cantos da terra.
E o nosso comentarista destaca que somente com o esforço de todos os membros é que podemos efetuar essa missão. Olha só, somente com o esforço, ou seja, pregar o evangelho, ele depende de nossa energia, ele depende de nosso esforço. Não é uma coisa simples não, meu. É uma coisa que vai depender, vai exigir de você boa vontade, voluntariedade, entusiasmo, vai exigir que você saia mesmo, quebre um pouco a sua zona de conforto, entregue um folheto, abra a mão de um tempo, abra a mão de algum momento dentro do seu lar para pregar a palavra. Você vai precisar se expor, ir na frente de alguém que muitas das vezes você não tem intimidade, vai precisar sim prestar atenção no ambiente para liberar uma palavra. Isso quer dizer esforço. E todos os membros de uma igreja são responsáveis. Destaque isso para o seu aluno. Todos os membros. A missão de pregar o evangelho e cumprir o ID é de todos, e todos precisam participar e todos precisam se esforçar para conseguir fazer isso. E mais um detalhe ainda aqui dentro desse tópico de evangelizar o mundo, a gente precisa mostrar para os nossos alunos que para que isso seja possível ser feito, é necessário que do alto a gente seja revestido de poder. No texto áureo vai mostrar que o Espírito Santo manda separar Barnabé e Saulo para essa obra. Mas antes deles irem, a igreja vai cobrir eles de oração. A Bíblia vai dizer que orando e jejuando e impondo as mãos, liberaram eles para essa missão. Olha que coisa, o Espírito Santo chamou, separou claramente, falou, me separe Barnabé e Saulo para essa missão de evangelizar. Mas a igreja não liberou eles de qualquer maneira. Então a missão, o evangelismo não pode ser feito de qualquer maneira. Enquanto alguns estão indo para frente de batalha, estão indo para entregar os folhetos, estão indo para o corpo a corpo, alguém precisa estar cobrindo eles de oração, alguém precisa estar cobrindo e gravando ali a presença do Espírito Santo para autorizar e para revestir essa pessoa de poder para que ela possa ir pregar o evangelho. Então veja que a igreja primitiva fazia isso, ela reuniu e impôs as mãos com oração e jejum para que Saulo e Barnabé pudessem ter autoridade para ir pregar o evangelho. Por quê? Porque existe uma organização maligna que quer atrapalhar, meus irmãos. Então destaque isso para o seu aluno. O campo missionário, ele já tem as suas dificuldades naturais, as dificuldades geográficas, as dificuldades de idioma, as dificuldades terrenas, naturais. Mas, além disso, ainda tem as dificuldades espirituais, porque o inimigo não quer que as pessoas sejam evangelizadas. Então, isso tudo precisa estar sendo revestido de oração para que se quebre essa legalidade do inimigo, para que se enfraqueça essa barreira espiritual, para que a palavra consiga ser anunciada e o que Jesus mandou ser feito consiga ser executado com êxito. Então, destaque isso para o seu aluno. A gente precisa cobrir os nossos missionários, nossos evangelistas com oração, com jejum, para que eles tenham autoridade e revestimento de poder para conseguir ter êxito nessa missão. Então destaque isso para o seu aluno. E o capítulo 1.2, evangelização local, ou seja, quando ele fala da evangelização local, é aonde a gente vai ver lá, onde ele fala, vá para Jerusalém, é a cidade onde eles estavam. Então, o local é onde a igreja está inserida. Então, a gente precisa estar atento que nós precisamos cuidar da evangelização local e depois fazer as de fora, as mais distantes. Mas tudo isso é simultâneo. Enquanto você está aqui com um grupo fazendo evangelismo local, você vai pregar o evangelho para outros lugares com alguém, com um missionário, com alguma coisa, mas tudo isso de forma simultânea. Ou seja, a igreja está local, você precisa liberar evangelismo ali nos vizinhos, nos colégios, nos bares, naquelas comércios, aquelas pessoas que estão próximas à sua igreja. Então tem que liberar o evangelismo local. Então a gente tem que destacar
para os nossos alunos. Nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, nossos vizinhos, o nosso bairro. E aqui tem um detalhe interessante, que a todos esses da igreja local temos a responsabilidade, a comunicação da mensagem salvadora do Evangelho. Então destaque isso para o seu aluno, porque eles precisam entender que são de sua responsabilidade, de cada um membro da igreja, aí no seu bairro, aí na sua cidade, aí na sua rua, no seu ponto de pregação. É responsabilidade de cada um pregar para quem está em volta. Pregar não só com a palavra, mas também com suas atitudes, com seus comportamentos. Então destaque isso. Nós somos uma pregação viva. Nós somos a pregação do Evangelho vivo. Você prega com palavras, mas você também prega com o seu testemunho. Então destaque isso para o seu aluno. E ainda nesse tópico, evangelização local, a gente vai trazer um texto que está lá em Atos 5:28, que o texto vai dizer que eles encheram Jerusalém dessa doutrina. Então o que acontece? A gente está vendo aqui que foi tão notório a pregação do evangelho em Jerusalém com aquela nova doutrina que Jesus salva, cura, liberta, que Jesus é o Filho de Deus. A mensagem do evangelho estava sendo pregada de forma tal que as pessoas disseram: vocês encheram Jerusalém dessa nova doutrina, vocês encheram aqui dessa pregação. Então a gente precisa ter essa visão. A gente tem que saturar o ambiente onde a igreja vive, na igreja, onde a igreja está, da palavra do Senhor, com ação de graça, com louvores, com música, com palavra de Deus, com evangelismo, com ar livre, com folhetos, com os cultos. Você precisa estar presente ali e as pessoas possam estar ali ouvindo a palavra continuamente, até o ponto de alguém dizer: vocês encheram esse bairro dessa palavra, vocês encheram o bairro com a presença de Deus. É isso que a gente precisa buscar. Então você vai ver que esse povo aqui, esses crentes dessa igreja de Jerusalém, das primeiras igrejas, da igreja primitiva, eles fizeram isso, debaixo de perseguição física mesmo. Perseguição. As autoridades da época não aceitavam a pregação do evangelho. Então eles eram açoitados, eles eram presos por causa do evangelho, mas mesmo assim, cheio de autoridade, cheio de poder, eles continuavam pregando o evangelho ao ponto de encher a cidade, mesmo com a perseguição. E aí você vê para o seu aluno, destaque para ele: nós vivemos num país que não temos essa perseguição. Aqui no Brasil você pode pregar o evangelho, você pode ficar tranquilo na sua igreja, graças a Deus por isso. Então não tem motivo para a gente não fazer, As pessoas nessa época faziam com grande oposição e mesmo assim o evangelho era pregado, porque a palavra do Senhor precisa se cumprir. E aí diz que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja, não prevalecerão. Então a igreja, por mais que seja perseguida, por mais que seja massacrada, a igreja continua crescendo, a igreja continua pregando, porque está convicta que o Senhor vai dando vitória, o Senhor vai na frente, vai abrindo, Então por isso a gente falou sobre a responsabilidade de cobrir os missionários com oração, com jejum, com imposição de mãos, para que a mensagem seja pregada. Então, com essa oração, com essa cobertura, é que esses crentes aqui conseguiam caminhar, e nós vamos fazer também. Então, a gente precisa dar suporte à evangelização mundial, é através da igreja local, é através do nosso trabalho pequeno, médio e grande. Então, a gente vai crescendo e um vai dando suporte para o outro. Então, destaque aí para o seu aluno. E a gente precisa destacar que comportamento é fundamental na pregação do evangelho. Então, cuidado, destaque isso para o seu aluno, para que a gente não venha escandalizar o evangelho, porque muitos estão se esforçando para pregar o evangelho, para falar as boas novas de salvação, mas as pessoas, muitas das vezes usadas pelo inimigo, ficam esperando um erro, uma brecha, uma coisa para escandalizar e querer atrapalhar todo o trabalho. Então, destaque para o seu aluno que é muito importante que os que fazem o evangelismo, que fazem parte da igreja, tenham cuidado no seu comportamento para não escandalizar o reino. Então, destaque isso para o seu aluno. Aí vem o capítulo 1.3, evangelização
mundial, né? Então a gente precisa agora chegar no mundo, aos confins da terra. Aí saímos do âmbito local e já estamos crescendo demarcações geográficas. Como é que a gente vai fazer isso? Então aqui, já é aquela missão em que vai os missionários, que a gente manda pessoas, porque não tem como a igreja local ir para outro país e para outros lugares, todo mundo. Então a gente separa pessoas capacitadas com esse chamado para irem para o campo missionário, para o corpo a corpo, que vão para aquelas cidades mais distantes, que vão para aqueles ambientes mais difíceis. Mas enquanto esses vão, a igreja local continua evangelizando no local e cobrindo aqueles que foram com oração, com sustento, com contribuição. Então tudo que a igreja local pode fazer é suporte a essas equipes missionárias. Então a gente destaca isso para o nosso aluno, que essas 3 formas de fazer missões: orando, contribuindo e indo. Então quando a gente fala de missões mundiais, a gente lembra disso. Existem pessoas que vão, mas existem as que ficam. E as que ficam vão fazer a cobertura de oração, vão sustentar financeiramente para que esses missionários consigam se manter nesses países, né? Então a gente precisa ter esse esforço. E o nosso comentarista vai dizer que esse grande legado foi transmitido para nós através de exemplo vivo de homens que entregaram suas vidas à causa do Mestre. E graças a esses homens, essa sensibilidade, o evangelho chegou para nós aqui hoje. Olha aí, que coisa. Se você for ver, né, como as igrejas chegaram no Brasil, foi porque alguém foi missionário de outro país e veio para o Brasil pregar. E hoje, pessoas saem do Brasil para pregar em outros cantos do mundo. Então você vê como é importante. Se aquelas pessoas não tivessem vindo, nenhuma dessas igrejas, grandes denominações, estariam aqui hoje. Então destaque isso para o seu aluno. Se hoje existem as congregações fortes aqui, as igrejas de grande nome, as grandes denominações, foi porque um dia algum missionário veio de outro país e veio para o Brasil. Então você vê como é importante ser sensível ao Espírito Santo, obedecer, se colocar à disposição. Então destaque isso para o seu aluno. Você quer saber como ajuda em missões? Chega para o seu pastor, se coloque à disposição, ajude no evangelismo local, ajude dando os folhetos, ajude contribuindo para missões, ajude orando por missionários, inclua os missionários nas suas orações. Existem pessoas que são missionárias em países que são altamente contrários ao evangelho. E as pessoas estão ali arriscando as suas vidas. Não é só saindo da zona de conforto, deixando o seu lar, muitas das vezes deixando a família, não. É deixando e expondo a sua vida pela causa de Cristo. Porque existem países que, se você for pego pregando o evangelho, você pode ser até morto. Então você vê em que condições estão os missionários. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles são sensíveis ao chamado do Espírito Santo de Deus. E enquanto eles estão lá, nós estamos aqui orando por eles, cobrindo eles de poder. Porque conforme a gente orar, conforme a gente cuidar em oração, em contribuição, você vai conseguir melhorar a situação do missionário lá. Vai revestir ele de poder, de força, de autoridade. E eles vão vencendo as dificuldades, o Senhor vai animando, vai encorajando para que eles possam continuar pregando o evangelho a toda criatura nesses lugares. Então destaque isso para o seu aluno. Então aqui a gente fecha o capítulo 1, falando sobre evangelizar o mundo, a evangelização local. Então destaque isso para o seu aluno. E essa é a missão sucinta da igreja, a evangelização da igreja local e mundial, fazer discípulos por todos os cantos aonde a igreja estiver implantada, em forma coletiva ou de forma individual, onde cada um de nós for, em casa, no trabalho, na faculdade, no colégio, aonde você estiver, no trem, no ônibus, aonde você puder, pregue o evangelho com palavras, se for possível, mas pregue principalmente com o seu comportamento, com as suas atitudes, para que o mundo possa Cristo em ti ver. Então guarde isso no seu coração, destaque isso para o seu aluno aí nesta lição, nesse capítulo.
E aí a gente avança para o capítulo 2, a missão consigo mesma. Então a igreja aqui, a gente falou sobre a igreja com a missão dela para com o mundo, na evangelização, com tudo, para fazer missões, cuidar do evangelismo, pregar. Agora a gente vai ver a missão que a igreja tem com ela mesma. E qual é essa missão? Edificar os seus membros. A edificação da igreja é a tarefa mútua realizada por todos os membros do corpo e não somente pelo pastor e pelo ministro. Então aqui é a responsabilidade, mas tudo isso é feito continuamente, simultaneamente. Enquanto está evangelizando, ao mesmo tempo você está cuidando do irmão, você está vendo as necessidades daqueles que estão perto de você, dentro da igreja, os que estão de fora, você evangeliza. Isso é dinâmico, isso precisa ser feito continuamente e simultaneamente, ao mesmo tempo que está se evangelizando, que está enviando missionário, está cuidando dos que estão dentro também. A igreja é dinâmica, a igreja é viva, a igreja é um corpo e o cabeça é Cristo. Então o corpo precisa estar vivo, precisa estar em movimento, precisa estar se cuidando de si mesmo para cuidar dos outros. Então a igreja precisa estar saudável em si para poder cuidar das outras pessoas que estão fora da igreja na parte de missões. Então destaque isso para os seus alunos. E aí o capítulo 2.1 ela vai falar edificar seus membros por meio da comunhão, edificação aos outros. Ou seja, quando a gente está no culto, quando a gente está participando de eventos na igreja, um comungando com o outro, você vai ter condições de edificar. Através de quê? Através da oração um pelos outros, através do testemunho um para com os outros, de contar experiências que você teve com Deus para outras pessoas. Como é que a gente faz isso? Quando estamos reunidos. Por isso, na lição passada, nós falamos sobre a importância de ir aos cultos, de ir ao templo, de estar reunido, de termos a coinonia. Então, é isso que é importante. Muitas das vezes, você chega na igreja meio apagado, meio desanimado, e você conversa com alguém, aquela pessoa está mais animada, e aquilo te anima também. Às vezes você está passando por uma dificuldade que o irmão também passou, e aí ele vai lá, conta o testemunho, aquilo te edifica, te sustenta, te anima, te traz euforia para você continuar a caminhar, de saber que Deus mexeu lá, cuidou dele lá, vai cuidar de mim também. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, por isso é importante estarmos nos cultos, estarmos nos reunindo, envolvidos, conhecendo uns aos outros, estarmos ali nos comunicando, observando quem está no culto, quem faltou ao culto, está sempre conversando para que um vá edificando o outro, um vá socorrendo o outro. O nosso comentarista ele destaca aqui, enquanto a dor é diminuída, a alegria é aumentada através do compartilhamento. Isso gera edificação. Olha que coisa, meu irmão. Então, muitas pessoas estão ali com doenças, com dores, com traumas, com tristeza, com mágoas, passando por dificuldade. E quando chega na igreja, alguém dá um abraço, alguém dá um sorriso, alguém dá um testemunho, alguém canta um louvor que fala com aquela pessoa, alguém prega uma palavra e vai encontrar aquela pessoa. E quando ela volta para casa, ela já volta diferente de como foi. Daí a importância de estarmos no culto, daí a importância de edificar seus membros. Isso é a missão da igreja consigo mesma. Então, destaque para o seu aluno aí, né? Essa palavra, um ensinando o outro, um pregando a palavra do outro, isso é cuidar, isso é edificar, isso é aperfeiçoar os santos. Você usa os seus dons com o objetivo de aperfeiçoar os santos, de ajudar, de liberar uma palavra. Como é bom, meu irmão, às vezes você está passando por uma situação, Deus usa alguma pessoa que tenha dom de revelação, e aquela pessoa te dá uma palavra, o Senhor está te dizendo, para você ficar tranquilo, Deus está na frente, Ele vai te dar vitória. Aquilo anima, aquilo acalma, aquilo acalenta a alma sofrida, aquilo é uma água para o sedento, é um pão para o faminto, entende? Então isso faz parte do cuidado da igreja com si mesmo, para poder edificar uns aos outros. Então destaque isso para o seu aluno e diga para ele sobre a necessidade dele estar sempre presente nos cultos para a honra e glória do Senhor. E aí vem o capítulo 2.2 aí, cuidar dos seus membros
presente nas diversas funções da igreja, está a responsabilidade de realizar atos de amor e bondade. Olha aí, cuidando dos seus membros. A Bíblia diz que a igreja primitiva, depois que ela foi revestida de poder do alto, ela cuidava um dos outros. E a Bíblia diz que nenhum deles tinha necessidade, porque tudo que todos tinham era em comum. Sabe? Eles vendiam suas propriedades, colocavam ao pé dos apóstolos, e aquele dinheiro, eles compravam mantimento, eles cuidavam um dos outros, e ninguém tinha necessidade. Todos tinham tudo em comum, eles viviam todos juntos, tinham que comer, tinham que beber, tinham que vestir. A igreja era próspera porque um ajudava o outro, o Espírito Santo se alegrava daquela comunhão, prosperava, multiplicava, e eles iam caminhando, pregando o evangelho. A Bíblia diz que eles eram unânimes e todos os dias eles estavam no templo e nenhum deles tinha necessidade, porque amor e bondade, isso faz parte da igreja. Então, por isso, a gente precisa ter essa noção que nós temos que cuidar dos membros para que a igreja fique saudável, para depois a gente ir. Não adianta você fazer campanha, liberar bolsas, cesta básica para o missionário que está lá na África, liberar dinheiro para o que está lá no sul, que está para onde for, nos quatro cantos da terra, e deixar os que estão dentro de casa, os domésticos da fé, morrer de fome. Então a igreja precisa ter esse cuidado. A gente tem que cuidar dos que estão no local, edificar um com os outros, amar, liberar, cuidar dentro, para depois cuidar fora. Isso precisa ser simultâneo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, meu. A gente tem que ver que a gente tem que cuidar, perceber, faz parte do cuidado, da edificação do corpo, você conversar com seu irmão. Tudo bem, meu irmão? Como é que você está? Tá tudo certo? O irmão falar, contar para você uma necessidade, você precisa pensar um jeito de ajudar. Se você não puder, você conversa com alguém, meu, até que aquela necessidade chegue no ouvido de algum irmão que possa resolver, sabe? Então a gente tem muitas pessoas, às vezes, que está precisando de um médico, e na igreja tem um médico, mas ninguém sabe. Muitas das vezes a pessoa está precisando de uma situação, de um advogado, dentro da igreja tem um advogado e ninguém sabe. Então a gente precisa estar comunicando aos santos as nossas necessidades para que a igreja se levante em favor daqueles que precisam. É amor e bondade, meu. Então fique atento, você às vezes tem um carro, na hora de ir embora, observe se tem alguém a pé para você dar uma carona. Aí você muitas das vezes tem um dinheiro a mais, compre uma cesta básica, leve para o seu pastor e diga: pastor, esse mês eu tive um ganho a mais, tive uma bênção, tá aqui, ó, fui fazer minhas compras, comprei aqui uma cesta básica, pastor, sabe alguém da igreja que esteja precisando para eu entregar? Olha aí, assim a gente vai cuidando um dos outros. Ah, pastor, eu recebi aqui uma caixa de remédio, mas parei de usar, o Senhor me curou. Tem alguém aqui na igreja que usa desse remédio? Tá aqui, ó, dou o remédio. E assim a gente vai cuidando mesmo das necessidades um dos outros. Né? Então a gente precisa conhecer os nossos membros, conhecer aqueles que fazem parte do culto, conhecer aqueles que fazem parte da nossa igreja, para você saber se você pode ajudar. Né? Às vezes você é dono de um mercado, comprou mercadoria a mais, está aqui, meu pastor, sobrou lá no meu mercado essa caixa de óleo, vê se alguém, um irmão aí está precisando de óleo para dentro de casa, sei lá, meu, você tem às vezes você presta serviço, você é um mecânico, você é um médico, você é um advogado, chega no seu pastor e diz: olha, pastor, nesse sábado eu vou fazer conserto no carro dos irmãos grátis, o irmão que estiver precisando, traga o carro aqui, eu sou médico, esse sábado eu vou fazer uma consulta para os irmãos grátis que estão precisando aqui, e assim a gente vai cuidando um dos outros, meu. Mas às vezes as pessoas, se escondem, se omitem, e vai embora para não ter que cuidar, ajudar os outros. Isso não faz parte da igreja, faz parte da edificação. Nós temos o que nós temos, tudo é de Deus. Não é nada mais justo do que nós usarmos o que nós temos com aqueles que são filhos de Deus. Então, se nós somos aqui simplesmente mordomo, tudo que eu tenho, Deus que me deu. Então, eu só sou gerente, eu só estou cuidando da que Deus me deu. Então, se você tem talento, se você tem dons, se você tem a sua profissão, coloque à disposição da sua igreja.
Abra para o pastor, olha pastor, eu sou cabeleireiro, eu vou fazer o cabelo das irmãs aí num sábado, uma vez no mês, grátis. Olha, eu faço isso. Poxa, imagina cada um, como a igreja não vai cuidar um dos outros, como não vai resolver problemas dentro da igreja se cada um fizer a sua parte no cuidado e no amor e na bondade, porque faz parte da missão da igreja de cuidar dela mesma, cuidar dos seus membros. Então, destaque isso aí para seus alunos. Capítulo 2.3, a missão social da igreja. Olha aí, a Bíblia vai dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está em pecado. Então, muitas das vezes, você tem condições de ajudar, você vê o irmão precisando, mas você se omite. E aí, Tiago vai dizer que omissão, né, na área do sustento, na área das obras, ele demonstra que a nossa fé está morta. Então, destaque isso para o seu aluno. Não adianta eu dizer que gosto de Cristo, que creio em Cristo, que aceitei Jesus, mas não faça as obras que ele espera que eu faça. Então, a minha fé é morta, não serve. E aquele que não tem fé é impossível agradar a Deus. Então, aquele que está com a fé morta não está agradando ao Senhor. Então, destaque isso. Aí você precisa entrar naquela linha do seguinte: eu não faço as obras para ser salvo. Eu faço as obras porque sou salvo. Então a gente precisa entender isso. Muitas pessoas vivem de qualquer maneira, vivem de forma dissoluta, no pecado, na impiedade, na prevaricação, e vivem de qualquer maneira, e aí depois, para tentar amenizar sua consciência, ele vai e doa dinheiro, aí ele vai e constrói casa para a pessoa, ele usa o dinheiro, mas isso aí não vai levar ele à salvação. É uma caridade que não tem efeito essencial, porque ele não está dentro da posição de Deus. Então a caridade não vai atingir e não vai levar ele à salvação. Mesmo fazendo isso, ele vai perecer por causa do pecado que ele vive. Mas só que nós que vivemos na presença do Senhor, de forma retínua e contínua na presença do Senhor, a gente precisa fazer as obras para poder botar a nossa fé em prática, para você poder ter a sua fé viva e eficaz, né? Então, quando nós demonstramos que amamos os nossos irmãos com cuidado, com ações, aí você está mostrando que você ama a Deus, porque amar é muito mais do que falar que ama, é atitudes que demonstram amor, e é a hora de socorrer os irmãos, é quem pode. Então veja aí se você não pode socorrer alguém, se você não pode fazer uma ponte, levar a necessidade do teu irmão para outra pessoa, para que ela possa ser socorrida, ajudada por alguém. Isso faz parte da sua fé. E a Bíblia diz que essa fé, para ser viva, tem que estar provada nas obras. Então não se omita, meu. Não se esconda na hora de fazer a obra do Senhor. Não se esconda. É a missão social da igreja. A igreja faz missões sociais, meu. Cuida mesmo. Claro que a igreja sozinha não vai resolver os problemas do país, das desigualdades sociais. Mas a igreja, na sua capacidade, no que pode ser feito, na medida das suas forças, ele vai ajudando. Muita gente, população de rua, ela vive, ela é sustentada porque a igreja leva sopões, leva quentinhas para poder distribuir para eles nas ruas, leva cobertor, leva coisa, porque os irmãos doam, alguém prepara e alguém leva. E na hora que entrega, você leva a mensagem do Senhor. Você cuida do físico, você cuida das emoções da alma e você cuida do espírito, pregando para eles que Jesus muda a história, muda o cenário, e aquela pessoa que estava naquela situação se converte, Jesus transforma, e na próxima aquela pessoa já está ajudando o outro que também está naquela situação. Essa é a missão, isso é que a igreja faz. A igreja primitiva fazia isso, ela se dispunha a ajudar as pessoas, dava da sua pouquinho, do que eles tinham pouco, porque era perseguido, era difícil, todos tinham dificuldade, mas eles se ajuntavam aos pés dos apóstolos, vendiam as propriedades, davam dinheiro aos apóstolos, faziam coleta e ajudavam na obra missionária, no sustento mesmo,
na sustento físico das pessoas, com comida, com ajuda. Então essa é a missão social da igreja, isso faz parte. Vamos fazer porque a presença do Senhor está em nós, porque nós somos salvos em Cristo e nós temos o dom do Espírito Santo, que é a bondade, o amor, para cuidar do próximo. Então destaque isso para o seu aluno, né? Aí vem aqui na nossa revista falando de que vale a fé que presencia o sofrimento alheio e não se dispõe a acudir os necessitados. Nem não adiantou, meu. Que adianta eu dizer que sou crente, que amo Jesus Cristo, que vou para uma igreja, que estou com Ele, que quando a trombeta tocar eu vou subir, mas aí eu vejo meu irmão passando fome, eu tenho a comida e não dou. Quando eu vejo meu irmão passando frio, eu tenho um cobertor e não levo. Eu fico omisso, eu não me compadeço com aquela situação, eu tenho que ver o que está vendo comigo, meu coração está endurecido, não tem a presença do Senhor ali, não tem o amor, porque a Bíblia diz que Jesus várias vezes, ele se compadeceu, ele se moveu de íntima compaixão ao ver as ovelhas que não tinham pastor. Jesus, ele se compadecia de tal forma do sofrimento alheio que ele não ia embora sem resolver. Você vê aí na multiplicação dos pães e peixes, ele olha para os apóstolos e diz, olha, a gente não pode despedir eles assim, dá de comer a eles aí. Olha, Jesus preocupado com o que eles iam comer, meu irmão. Jesus já tinha pregado, Jesus já tinha feito milagres, já tinha feito tudo. Ele podia simplesmente despedir a multidão e ir embora, cada um se para a sua casa. Mas Jesus sabia que eles não iam conseguir chegar em casa, que a distância era muito grande e eles estavam sem comer. Então Jesus providencia o alimento, ele vê a necessidade e não se omite. Ele não se omite diante da situação. A Bíblia diz que ele vê a mulher viúva enterrando seu filho e se move de íntima compaixão por ela. Jesus via as necessidades e se compadecia. E nós, como seus discípulos, precisamos também fazer isso. Eu não posso ficar alheio mesmo. Se você não consegue, procure alguém que consiga ajudar o seu irmão. Não vire as costas, tente ajudar, tenta fazer alguma coisa, movimenta, que às vezes outra pessoa vai lá e resolve. E a obra do Senhor, a missão social vai sendo feita e a sua fé vai sendo edificada, vai sendo viva, porque você está se compadecendo do próximo. Olha, quem cuida do pobre, honra quem o criou. Quem criou foi Deus. Então, quando a gente cuida do pobre, do necessitado, nós estamos honrando ao Senhor. Ao que dá ao pobre, empresta a Deus e na hora certa, o Senhor retribui tudo que foi feito. Então destaque isso para o seu aluno nessa aula. Mostre para ele a importância de nós sermos, compadecer com a necessidade do outro. Que a gente não seja uma crença inoperante. Que a gente tenha sensibilidade com a penúria, com o desespero do outro. Que você possa entender isso, meu irmão. Que você possa destacar isso. Para que a gente possa, assim, ajudar as pessoas e termos testemunho para a honra e glória do Senhor, né? E aí, vamos lá. Aqui a gente fecha o capítulo 2, mostrando que a igreja tem o princípio, dever de edificar seus membros, de cuidar, de aperfeiçoar, de edificar, de restaurar, de tratar, de amar. Isso é função da igreja, cuidar dos seus membros, para que a igreja local fique saudável, para que ela consiga ir para os outros lugares pregar o evangelho. E a gente caminha para o final, no capítulo 3, missão da igreja para com Deus, né? Então a igreja tem a sua missão com Deus também, edificar um templo espiritual para adoração a Deus. Essa é a missão da igreja para com Deus. A gente se reúne, se edifica, se junta, se reúne na presença do Senhor para adorar a Deus. Então a gente vai ver que essa adoração já está lá desde o Antigo Testamento. A gente vai ver que Deus, a gente vê os patriarcas fazendo altares para o Senhor. A gente vê os patriarcas na presença do Senhor. Então a gente percebe como era importante a adoração no Antigo Testamento. Você vai ver Abraão, Isaac, Jacó, como eles construíam altares. Eles se preocupavam em ter um local ali separado
para oferecer sacrifícios ao Senhor, para adorar a Deus ali naquela presença, naquela forma de altar, de sacrifício. Então a gente vê isso no Antigo Testamento. Nós vamos ver depois, Deus estabelece com Moisés o quê? O templo, o tabernáculo, um templo portátil, para que no deserto o povo adorasse ao Senhor sempre ali, nos seus momentos, na hora certa, para ter adoração em conjunto. Ou seja, a missão da igreja é adorar a Deus, cuidar um dos outros para que a gente possa adorar a Deus. E depois, lá com Salomão, a gente vai ver a construção do templo para adoração ao Senhor. Só que isso era no Antigo Testamento. Nos dias de hoje, na nova aliança, na nova dispensação, Jesus veio o quê? Restaurar a verdadeira adoração, que são adoradores em espírito e em verdade, que adora ao Pai aonde estiver, com a sua conduta, com a sua comunhão com Deus, pregando o Evangelho. Essa é a nova dispensação, porque se a gente for olhar, os altares ficou para trás, o tabernáculo não existe mais, o templo foi totalmente destruído, mas quando Jesus veio e disse, a hora vem e agora é que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Ele estava dizendo o seguinte, agora você não adora só no templo, você adora no templo e na sua vida, na sua conduta, no seu espírito, em verdade, com o que você fala, você vive, você sai da igreja e ainda tem compromisso com Deus, ainda continua pregando o evangelho, se cuidando, se reservando, renunciando o pecado, sendo um sacrifício vivo de adoração, meu irmão. É isso que a gente precisa ser. Destaque isso para o seu aluno. A adoração no Velho Testamento era assim, em altares, em tabernáculo, no templo, mas Jesus colocou isso a mais, trouxe coisa a mais para nós. Agora ele está dizendo, vocês adoram nas igrejas sim, mas vocês adoram também em espírito e em verdade. E quando você sai da igreja, você cuida da sua conduta, você cuida dos seus pensamentos, você cuida do que você fala, do que você vê, do que você ouve, do que você come, da onde você vai, que tipo de conduta você tem, você honra seus compromissos. Isso tudo é uma forma de adorar o Pai em verdade, meu irmão. Isso é uma forma de adorar o Pai em verdade, em espírito e em verdade. Entende? Então é isso que a gente precisa entender nesta tarde, nessa aula que a gente vai estar dando, explicar para o nosso aluno. Aonde a gente vai, a gente adora ao Senhor em espírito e em verdade. Então cuidado com a sua conduta. Olha o que Deus está falando, em espírito e em verdade. Então a vida do crente tem que ser sim, sim, não, não. Onde ele vai, ele cumpre os seus deveres, ele cumpre os seus mandamentos, ele fala, ele compra e ele paga o que deve, ele está sempre procurando ter um testemunho ilibado. Isso faz parte da adoração a Deus, isso faz parte da igreja, isso faz parte da missão da igreja. Então, por isso que a igreja cuida um dos outros, para que seus membros tenham bons testemunhos, para que possam adorar a Deus com o seu testemunho, que a adoração é em verdade. Então você não tem uma vida dúbia, você não tem uma vida do talvez, quem sabe, não, você tem a vida do sim, sim, não, não, isso aqui é meu, isso não é meu, isso eu posso, isso eu não posso, isso eu devo, isso eu não devo. Assim age o crente, sim, sim, não, não, condutas ilibadas, tudo à mostra, tudo à vista, em verdade, em verdade. O que está faltando aos crentes hoje é muita dele, não tem mais a verdade. Muitos adoram, muitos têm espírito, muitos têm emoção, muitos têm a casca, mas não tem a verdade. Por isso, Jesus vai dizer, parecem sepulcros caiados, por fora é bonito, mas por dentro estão cheios de podridão e imundo. Disse, falta a verdade. Então você destaca para o seu aluno que nós precisamos ser crentes em espírito e em verdade. Essa é a forma de adorar o Pai nos dias de hoje. Então destaque isso para o seu aluno. E agora a hora vem e agora é agora, não é amanhã, não é depois, não. É hoje, é você, é nossa geração precisa estar em verdade, porque é assim que Deus olha e é assim que Deus busca os seus adoradores. Destaque isso para o seu aluno. Aí, capítulo 3.2, constituindo uma casa para a habitação de Deus. Essa é uma forma da igreja estar,
se comunicando, adorando ao Deus. É o compromisso da igreja com Deus. A gente precisa, construir um templo para Deus, também físico, mas a gente precisa estar fazendo morada de Deus no Espírito, Então a gente precisa estar com a nossa vida limpa e adornada para que o Espírito Santo possa morar em nós, constituindo um templo vivo. A nossa vida precisa ser um sacrifício vivo de adoração. A gente vai construir os templos físicos, sim, para nos reunirmos, para termos conforto, para termos condições de adorar a Deus da melhor maneira. São as igrejas, são os físicos, são os templos. Mas nós, indivíduos, precisamos constituir um templo para que o Espírito Santo habite em nós. Então, a gente precisa estar edificado para a morada de Deus no Espírito. E para que o Espírito Santo habite em nós, a gente precisa cumprir a palavra do Senhor, renunciar ao pecado, tirar as coisas que não provêm de Deus, limpar, ser um adorador em espírito e em verdade. Para quê? Para que a minha vida seja um templo digno para que o Espírito Santo de Deus habite nele. Não destaque isso para o seu aluno. É responsabilidade nossa da igreja constituir um templo para que Deus venha morar. Então, cada indivíduo, cada cristão é um templo para a habitação de Deus. Então, aqui o nosso comentarista vai finalizar esse tópico dizendo: a adoração a Deus é um estilo de vida, independente de onde o adorador se encontra. Olha que coisa. Por isso é verdade. Aonde você estiver, você precisa ser a verdade. Aonde você precisa estar na presença do Senhor. Você tem que ser sim, sim ou não, não. Você tem que ser verdade. Você precisa ser um adorador. Nós precisamos ser um sacrifício vivo de adoração. Não adianta ser bonitinho e adorador na frente dos outros na igreja por 2 horas no culto, enquanto que depois em casa você vive de qualquer maneira. Não, nós somos um templo dentro do templo físico e nós precisamos ser um templo dentro do templo individual. Você não vai querer morar e viver numa casa toda quebrada, cheia de sujeira e cheia de goteira, cheia de infiltração, tudo quebrado. Você não vai gostar, você não vai querer morar ali. A mesma coisa é o Espírito Santo. Ele não quer habitar no seu corpo onde você tem a prostituição. Ele não quer habitar no seu corpo onde tem a cobiça. Ele não quer habitar no seu corpo onde tem as coisas do mundo gravadas em você. Ele não quer habitar no seu corpo onde seus pensamentos são imundos, onde seus olhos não veem as coisas de Deus, só vem as trevas, só vê a pecaminosidade, só tem impiedade, só tem prevaricação. O Espírito Santo não vai querer habitar aí, meu irmão. Então a gente precisa destacar isso. Você e eu precisamos ser um templo limpo e adornado para que o Espírito Santo queira ficar dentro de nós. Então a cada dia vai limpando, vai tirando as cinzas, vai tirando aquilo que não provém de Deus da sua vida. Para quê? Para que o Espírito Santo tenha prazer de habitar na sua vida. E aí sim você constitui um templo para adoração ao Senhor. Amém? Destaque isso para o seu aluno. E o capítulo 3.3 para a gente finalizar essa lição tão abençoada. Seguindo o exemplo da igreja primitiva. A igreja primitiva estava longe de ter a estrutura que nós temos hoje. Mas a sua adoração era efusiva, era em verdade. Por quê? Porque a igreja primitiva se preocupava em apresentar a sua vida em condições do Espírito Santo habitar. E aí, quando o Espírito Santo habita, aí acontece isso. Em euforia, vem o fogo, vem o entusiasmo, vem o fervor, porque o Espírito Santo é fogo consumidor. O Espírito Santo, ele ativa, ele acende, ele aviva, ele sopra e as brasas pegam fogo. Mas para que isso aconteça, as brasas precisam estar no braseiro para que o Espírito Santo bote fogo nelas, para que o Espírito Santo avive, o Espírito Santo assopre a cinza e avive o fogo, para que ali tenha a efusão do Espírito Santo. Você vai ver lá na igreja primitiva, eles eram fiéis à doutrina dos apóstolos, era fiel à palavra verdadeira.
Eles ficavam unânimes ali junto em oração, eles tinham o mesmo pensamento, eles cuidavam um dos outros, eles tinham comunhão, o Espírito Santo descia. Olha o Salmo 133, ó quão bom e suave é que os irmãos vivem em união, não tinha picuinha, não tinha partidaria, eram todos unânimes num só pensamento, eles viviam ali conforme os apóstolos iam ensinando, eles viviam fiéis à palavra. Ah, meu irmão, aí é um ambiente que o Espírito Santo adora, ele entra aí, aviva, e mesmo sem estrutura que nós temos, mesmo sem os templos suntuosos que nós temos, mesmo sem ter a liberdade que nós temos, a igreja primitiva tinha uma efusão do Espírito contínua, e a Bíblia diz que o Senhor acrescentava aqueles que iam se salvar para a honra e glória do nome dele. Como que Deus vai acrescentar a crentes, ou vai acrescentar que eles vão se salvar, se a igreja está doente? Se aqueles que habitam na igreja não estão honrando e não estão cuidando do templo para o Espírito Santo habitar, aí já estão doentes lá dentro, Deus vai montar mais? Não vai. Por isso que a gente vê poucas conversões, por isso que a gente vê dificuldade. A Bíblia diz que Pedro pregou e foram mais de 3.000 almas salvas. Por quê? Porque o Espírito Santo sabia que aquelas pessoas podiam entrar ali, podiam viver com eles ali, que elas iam ser plenamente cheias da palavra da verdade. Então, muitas das vezes, meu irmão, a gente não consegue muitas coisas, muitas conversões, muitas coisas efetivas, porque o Espírito Santo sabe que aquela igreja não está legal, não está boa, não está com o templo constituído para que ele habite. E aí não tem como botar outras pessoas com dificuldade num lugar que os que tem dentro já estão com dificuldade. Então a gente tem que ter esse cuidado, ter essa efusão, ter essa adoração efusiva da igreja primitiva, para que os efeitos, né, para que os resultados que a igreja primitiva tinha, a gente tenha também. Você já parou para imaginar como é que pode na igreja primitiva, que era tudo mais difícil, que era tudo perseguido, que eles apanhavam, que eles podiam ser até mortos por causa da pregação do evangelho, eles conseguiam pregar e as conversões eram em massa. E hoje em dia a gente tem conforto, a gente tem tecnologia, a gente tem toda a facilidade, tem a liberdade política para pregar o evangelho. E cadê as conversões? Cadê os resultados? Porque nós não temos mais o princípio da igreja primitiva, a base que era amar a presença e valorizar a presença do Espírito Santo. Eles faziam de tudo para que o Espírito Santo se agradasse dele. O que era para fazer? Cuidar da palavra, cuidar um dos outros, ter comunhão com os irmãos, não ter picuinha com o outro, manter os mandamentos. Eles viviam nessa situação, o Espírito Santo estava entre eles, e aí, meu irmão, onde o Espírito Santo está, alguma coisa acontece, há um avivamento em massa que contamina as pessoas, que anima, que toca o fogo do Espírito naqueles que estão longe, e eles são atraídos pelo Espírito para fazer parte daquela chama também. É isso que nós precisamos voltar a ter, é esse compromisso com a presença do Espírito Santo que nós precisamos voltar a ter para que a gente possa alcançar os resultados. Não dá para querer ter os mesmos resultados da igreja primitiva, fazendo as estratégias totalmente diferentes do que eles faziam. Então, destaque isso para os seus alunos, né? E aí o nosso comentarista ainda vai dizer: a adoração era tão efusiva, eles partiam o pão em casa, tomavam refeições com alegria, singeleza do coração, um dava ao outro, um tinha com o outro, um cuidava do outro, eles viviam numa comunhão tão plena que a unção era derramada ao tempo todo, e a presença do Senhor fazia sinais e maravilhas inexplicáveis, milagres sobrenaturais, milagres extraordinários aconteciam nessa igreja por causa desse cuidado que ele tinha para buscar o Senhor. Então que nós possamos seguir esse exemplo da igreja primitiva, porque o mesmo Espírito, o mesmo Deus, o mesmo Jesus, a mesma palavra que estava com eles lá, está conosco aqui hoje. Então a gente precisa voltar a ser como os crentes da igreja primitiva, porque se Deus não muda, Deus não varia, Deus não tem sombra de variação, quem mudou foi os crentes. Então nós precisamos voltar às raízes, e a nossa raiz
é a igreja primitiva, é a igreja de Atos dos Apóstolos. Ela é o nosso espelho, ela é a nossa raiz, nela é a nossa hora de espelhar. Precisamos olhar para trás, olhar para a igreja primitiva, olhar para Atos dos Apóstolos, fazer igual a eles, para que a palavra do Senhor volte a ser pregada com autoridade, com entusiasmo, e a presença do Espírito Santo volte a fazer sinais e maravilhas naturalmente. Era cotidiano, milagres, conversões, salvação, era todo dia, não era exceção como nós vemos hoje. Isso era regra na igreja primitiva. Não, a regra é conversão, a regra é conduta, a regra é cura, a regra é libertação, é transformação de vida. Essa é a regra do evangelho do poder de Deus. Não acontecer como acontece conosco hoje, vez ou outra, uma vez ou outra, o Espírito Santo sopra para acontecer algum sinal e alguma maravilha, porque a igreja não está conforme o exemplo da igreja primitiva. Nós, crentes, mudamos, então a gente precisa voltar a ser como a igreja primitiva, para que o Espírito Santo volte a fazer, tudo que fazia. Aí o nosso comentarista ainda vai terminar dizendo destaque para o nosso aluno: não podemos perder mais tempo, é hora de clamarmos pela intervenção de Deus. É hora de clamarmos por um avivamento que nos dobre, que nos leve de volta ao altar, que crie em nosso coração sede de Deus e compromisso com a santidade. Um precisa cuidar do outro, a igreja precisa se dobrar, clamar para que Deus venha sarar a nossa terra, perdoar os nossos pecados e a sua presença volte a nos avivar para a honra e glória do nome dele, meu irmão. Então é isso que a gente tem que destacar para o nosso aluno, é isso que a igreja precisa fazer, voltar para ser como a igreja primitiva, buscarmos um avivamento, termos prazer na santidade, temos prazer em rejeitar o pecado, para que o Espírito Santo tenha prazer em habitar em nós. E aonde o Espírito Santo está, alguma coisa acontece, Deus muda a história, Deus muda cenário, Deus transforma a vida, porque o Espírito Santo sempre traz alguma coisa nova, uma mudança de cenário, que aonde o Espírito Santo está, há poder de Deus para quebrar os grilhões, quebrar as fortalezas e desfazer toda a obra do inferno. Então destaque isso para o seu aluno, fale com ele, clame a ele nessa lição, clame com ele para que Deus volte a avivar o coração dos crentes, para que a gente volte a ter o amor pela santidade, o amor pela presença de Deus, para que Deus tenha amor de estar entre nós também, tenha prazer de estar entre nós e nós possamos alcançar os mesmos resultados que a igreja primitiva tinha. Amém, meu? Que Deus te abençoe, fique com essa lição, que o Espírito Santo te renove seus conhecimentos, para que você dê uma aula abençoada aí na sua igreja, na escola bíblica dominical que você dá aula, com essa lição abençoadora que vai falar sobre a importância de cumprirmos a missão que Jesus nos deu, que é de pregar o evangelho e ser suas testemunhas. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus e Deus te abençoe.